Oi, aqui é o pastor Ronaldo da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. É uma alegria compartilhar com vocês a palavra de Deus, mais uma vez nos nossos estudos expositivos do livro de Gênesis. Vamos dar continuidade no capítulo 39, versículo 7 ao versículo 22. Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 22. E o nosso tema de hoje é Deus é com você, a parte 2, pois nós já falamos a parte 1 na terça-feira passada. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem buscar o vídeo lá. E desde já eu peço para vocês, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê o like, aperte o sininho para você receber as notificações. E desde já eu te agradeço, se você fizer isso, você estará compartilhando, ajudando a nós a compartilhar a palavra de Deus às pessoas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, é um prazer em tê-los conosco. Deus abençoe. Vamos então fazer a leitura do nosso texto, Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 22. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse: a mulher do seu senhor tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é mais do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa achava-se presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deitando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havendo deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes deles, até que seu senhor se tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxesse veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou com ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus é com José. Mais uma vez, nós vemos repetir aí no texto, o Senhor era com ele. Se você viu um filme chamado Os Miseráveis, um filme que ganhou o Oscar, a canção de uma mulher que teve que prostituir, para alimentar a sua filha, é uma canção que descreve algo interessante. Ela faz uma queixa contra os homens. Ela canta assim: havia um tempo em que os homens eram bondosos, quando suas vozes eram suaves e as palavras convidativas. Havia um tempo em que o amor era cego e o mundo era uma canção, e a canção era excitante. Havia um tempo, então deu tudo errado. Nós podemos fazer a mesma pergunta: será que existe ainda hoje homens fiéis, homens piedosos, homens que fogem da tentação, homens que são gentis, homens que são bondosos? José era. É o que nós podemos perceber aqui. José era fiel a Deus. José desejava agradar a Deus. Nós vemos José na casa de Potifar. Ele era fiel e leal a Potifar, mas ele era fiel e fiel a Deus. O Senhor também é fiel às suas promessas.
E isso nós vamos perceber aqui, Deus é fiel. A lição se resume em uma frase: se Deus é fiel, nós devemos ser fiéis a Ele. Pois Deus é comigo, Deus é com você. E se Deus é conosco, Ele é fiel, nós devemos ser fiéis a Ele. A esperança de José de ser líder no Egito foi percebida quando ele foi exaltado na casa de Potifar. E a sua esperança se reacendeu naquele momento. No entanto, nós vamos perceber mais uma descida na vida de José. Nós sabemos, pelos estudos que nós já tivemos, que ele desceu ao poço, depois ele foi vendido para os medianitas e vendido para o Egito. Na casa de Potifar, Deus faz-o prosperar, mas José se encontra de novo em um degrau mais baixo. Ele vai para a prisão, ele vai para uma cadeia egípcia. Por que tudo isso? Por que José vai para uma cadeia? Antes de nós respondermos essa pergunta, devemos marcar aí os pontos da vida cristã: humilhação, exaltação. Humilhação e exaltação. As duas palavras elas estão no processo da carreira cristã: exaltação e humilhação. José é exaltado na casa de Potifar, mas humilhado na prisão. José é exaltado depois como príncipe, como vizir segundo no Egito. Mas ele também foi humilhado quando esquecido como escravo na prisão. Então nós vemos que esse mesmo tema, nesses mesmos pontos, humilhação e exaltação, eles também são vistos em todos os servos de Deus e principalmente na vida do nosso Messias. O texto não deixa dúvida sobre o caráter de José. Nós vemos que José é piedoso para com Deus, aí nós vemos a sua nobreza. Nós vemos que José é leal para os que ele confia, também está a sua nobreza. Mas era um homem carismático, um jovem carismático. Ele sabe interpretar sonhos, ele é um bom administrador, ele é líder, ele tem discernimento e ele é corajoso. Ele é corajoso para enfrentar as tentações sem ceder a elas. E nele fica evidente a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus, capacitando a José para ser um líder. O que o texto quer destacar para nós? Quer destacar que Deus é soberano na história. Deus conduz e dirige o seu povo para cumprir os seus propósitos. O propósito de José era ir para o Egito e ir lá ser líder, para alimentar o povo de Deus, para que o povo de Deus não morresse na fome, e que o povo de Deus pudesse ser preservado, e dali viria o Messias. Deus estava levando José a construir os celeiros e o seu povo, para alimentar o seu povo eleito na grande fome. Então nós vemos aí estágios da vida de José. Ele é assistente de Potifar, ele é representante do administrador da prisão, ele é vizir de Faraó. Foi os momentos em que José é exaltado, mas José também é humilhado. O que Deus fez com José na casa de Potifar, ele o fez prosperar, ele colocou como superior na casa de Potifar, como líder dos escravos, ele foi bom administrador na casa de Potifar. Mas essa foi o momento de exaltação de José, mas aí vem o seu momento de humilhação, quando ele é levado para a prisão. Mas antes disso, o que fez a esposa de Potifar a José? A esposa de Potifar, admira o caráter e a piedade de José, admira a atração e a beleza de José. Potifar, o esposo da mulher de Potifar, admira em José o seu caráter e a sua piedade, e a esposa admira a sua atração e a sua beleza. Olhar aqui é repetido, também nesse texto. O José é olhado pela esposa de Potifar. José era um homem atraente de boa aparência. A esposa de Potifar observa como ele era atraente e o desejou, tal como Eva desejou aquele fruto proibido. E ela então ordena a José que o deite com ele. Interessante, ela não o seduz, mas ordena,
pois ele era escravo e ela era a patroa. A tentação vem daquele que tem poder sobre aquele que é mandado. Quantas vezes você sofre tentações por aqueles que têm poder? Aqueles que têm poder quer que você negue a sua fidelidade a Deus ou então sofra as consequências por não negar. Era isso que estava acontecendo com José. A tentação que José enfrentou foi parecido com um estupro por parte da mulher. Mais do que uma sedução. Nessas condições seria simples José ceder, mas José não cedeu. A esposa de Potifar, ela não é honrada em um só momento em Gênesis, pois seu caráter é desprezível. José, por outro lado, é honrado pelo Senhor, é honrado pelo Senhor de Potifar. José é escravo de Potifar, mas é uma pessoa livre e abençoada por Deus, enquanto que a esposa de Potifar é livre, mas é escrava de sua luxúria. Conforme nós olhamos as pessoas, nós relacionamos com elas. Veja que a esposa de Potifar olhava a José com desejo. Ela tentou a José ao sexo ilícito. Ela insistiu com José. Ela tenta cansá-lo com uma tática 2 vezes bem sucedida contra Sansão. Sansão foi também seduzido por Dalila. Uma vez ele não cedeu, 2 vezes, na terceira ele caiu. Sansão perdeu-se na sedução de Dalila. No caso de José, a esposa de Potifar agiu com violência, ela o agarrou. Normalmente é o homem que rapta uma mulher, pela força e com pouco diálogo. Mas aqui nós vemos uma mulher violentando um homem, não com palavras sedutoras, mas ela atacou José, ela agarrou José. Esse é um ataque que nós vemos nas Escrituras e único nas Escrituras. Mas José recusou. Por que José recusou? Ele recusou por sua lealdade a Potifar. Se dormisse com ela, seria um abuso de sua confiança. Ele seria ingrato para com Potifar. Ele violaria os direitos maritais do esposo dessa mulher, que é Potifar, o seu senhor. Ele também estaria pecando contra Deus. E a gente sabe que todo pecado é contra Deus. O salmista Davi, que havia pecado também com Batseba, havia cedido à tentação e matado Urias, planejado a morte de Urias. Ele diz: pequei contra ti e contra ti somente. O pecado contra as pessoas é também um pecado contra Deus. Por isso que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, de fato não ama a Deus. Mas nós vemos que José também é uma pessoa disciplinada. A sua excelência moral ainda se destaca, pois a promiscuidade sexual era comum entre os escravos. Era uma prática em todas as sociedades onde havia escravos. Mas José é uma pessoa diferente. José era diferente também de Judá. Judá não foi sensível como José era à presença de Deus, à santidade de Deus. Isto acerca de Judá, é uma outra lição que nós vemos em vídeos passados. Isto mostra então a consciência que José tinha da presença do Senhor. Ele sabia que Deus era com ele e Deus estava com ele e Deus era nele. Deus é com José e José tem essa consciência da presença de Deus. Ele não pôs a sua fé de lado quando estava diante dessa escolha de ser fiel a Deus ou ceder aos desejos daquela mulher. Ele preferiu então não ceder à tentação, não satisfazer os desejos daquela mulher, mas a sua escolha também traria prejuízo, dor à sua vida. Satisfazer a Deus satisfazer a Deus é glorificar a Ele e não ofendê-lo. E satisfazer a mulher é ofender a Deus. Mas satisfazer a Deus é ofender a mulher.
E satisfazer a mulher é ofender a Deus. Ele fez a escolha certa. Ele quis glorificar a Deus. Ele quis amar a Deus. Ele quis não ofender a santidade de Deus. José foi tentado não uma só vez, mas várias vezes. A mulher procurava ele repetidamente. Veja que a mulher foi insistente. Todos os dias ela o seduzia. Nós sabemos que Satanás, ele tenta nos vencer pela persistência. Mais cedo ou mais tarde, por várias tentações, o jovem cede, o homem cede, a mulher cede. Mas este não foi o caso de José. Ele foi fiel a Deus, mesmo na insistência, mesmo na provocação, na tentação. Ele foi fiel a Deus e fiel ao seu patrão. A vitória de José na tentação foi o seu desejo de agradar a Deus, mais do que evitar a dor. Quantas pessoas e quantos jovens já perderam, já cederam na tentação, porque lhes faltou esse temor e essa sensibilidade à santidade e à presença de Deus. José, ele fugiu. Quantas vezes tentados nós somos? Como que nós nos portamos? Qualquer que seja o pecado que enfrentamos, nós só conseguiremos vencer o nosso desejo se for agradar a Deus mais do que evitar a dor. Resistir ao pecado é uma honra diferente. Resistir ao pecado é uma obra de Deus. Deus estava com José. Assim como a presença de Deus se fazia o prosperar na casa de Potifar, a presença de Deus lhe dava força para vencer a tentação. José tinha consciência da presença de Deus. E para vencer o pecado, nós necessitamos ter consciência dessa presença, ter consciência de que Deus é conosco. O que aconteceu? José foi punido injustamente. Fazer o certo não evitou a dor. Dia após dia, a tentação o confrontava. Ele fazia o que era certo, até que a mulher um dia fez a sua última tentativa. Esperou pegá-los a só, agarrou a sua túnica e mandou que ele fosse para a cama. Só houve uma solução: correr, mas a túnica ficou. E essa túnica era representativa. O manto, mais uma vez, segue José e é resultado de sofrimento na vida de José. Mas o manto também é símbolo de engano, é o meio de engano contra José. O engano seguiu a família de Jacó. Nós vemos Jacó enganando seu pai, vestindo o manto, as roupas de Esaú. E depois o manto é também na vida de Judá. Judá, ele recebe, ele entrega o manto também na vida de Judá. E depois o manto na vida de José. O manto da vida de José. Quando o pai dá-lhe uma túnica e os irmãos invejosos lançam José no poço, pega o seu manto, pega a sua túnica e coloca sangue para enganar o seu pai. Então o manto também é símbolo de engano. O que aquela mulher fez? Ela chamou testemunhas contra José. Certamente alguns servos que tinham inveja e ciúmes de José para falar contra ele. Ela falou com falsidade, aqueles falaram com falsidade. Como ela era falsa com seu esposo em relação a José, agora era desleal para com José diante dos escravos. Ela reverte os fatos. Ela conta para o marido, leva para o marido e ele ficou irado. O texto não diz contra quem ele ficou irado, mas certamente ele estaria irado por perder os bons serviços de José, de sorte que agora ele vai ter que assumir a responsabilidade de sua casa. José então vai para a prisão. Agora a pergunta aqui: nós podemos ser como José? Sim, nós podemos ser como José. Se Deus está conosco, Ele é capaz de nos dar poder para resistir à tentação. Isso significa que sempre dará certo, que se nós fazemos o bem, que nós fomos obedientes, nós não vamos sofrer? Sim, podemos sofrer um pouco mais. Às vezes, nós queremos obedecer a Deus
por mirarmos coisas boas. Nossa obediência é utilitarista. No entanto, nossa obediência deve ser por amor à santidade de Deus, o desejo de não ofender a Deus. Podemos vencer a tentação, porque Deus não nos dá a tentação sobre-humana. Deus é fiel e não permite que a tentação seja além das nossas forças e Ele prover o livramento. Nós podemos ler em 1 Coríntios 10, 13. E nós lemos também que a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. José é levado para a prisão. Para quê? Para ser treinado como líder, para que os seus dons para que seja mais capacitado ainda. O Senhor era com José. O que Deus fez a José? Fez dele um homem próspero, porque Deus era com ele. Mesmo sofrendo injustiça, ele se tornou um homem próspero. Na prisão ele se tornou líder dos prisioneiros. A graça de Deus era com José, apesar do sofrimento. E quando a gente fala de prosperidade, a gente fala dessa vida de Deus conosco, né, em todos os momentos. De tal forma que nós temos paz, que nós sejamos fiéis a Deus. A prioridade na vida de José não era ele mesmo, mas era o Senhor. Isso é prosperidade. Mesmo sendo escravo, ele era líder dos escravos. Mesmo sendo prisioneiro, ele era líder dos prisioneiros. E mesmo em todas as dificuldades, ele amava o Senhor. Ele era servo do Senhor. Porque o Senhor era com ele, José jamais pecaria contra o Senhor. José sabia que o Senhor era com ele e Deus nele. Mesmo sendo tentado todos os dias, José não deu ouvido às tentações. As mãos de José podiam tocar todas as coisas, menos na mulher de Potifar. Por quê? Porque ele seria desleal a Deus e a Potifar, ao Deus Santo. E o Senhor foi com ele, mesmo sofrendo injustamente. Podemos dizer que quem faz o bem pode acabar recebendo em troca a ingratidão e a incompreensão. Perder a sua reputação e ser lançado na prisão foi o pior sofrimento pelo qual José teve que passar. O salário que ele recebeu por anos de serviço foi infâmia, foi ingratidão. Seu caráter impecável foi recompensado com punição. Quantas vezes, por fazer o bem, nós recebemos em troca dor, ódio, inveja, sofrimento. Nossas vidas parecem ser desperdiçadas em sermos bondosos com as pessoas que não apreciam a bondade. Nunca espere que o mundo reconheça a sua fidelidade a Deus. Não espere recompensa da sua fidelidade a Deus. Sirva a Deus. Deus, Ele te recompensará. O que acontece conosco é a mesma coisa que acontece com José. Nós devemos servir as pessoas que são ímpias e ingratas e que pode até ameaçar a nossa vida, mas Deus nos usa para abençoá-las. A pessoa pode ser a pessoa mais amável e gentil e ainda assim ser amarrado e lançado na prisão. Nós podemos sofrer por fazer boas ações. O cristão pode sofrer tal como o seu Senhor sofreu. Para encerrarmos, nós precisamos lembrar aqui algumas lições. Graça soberana. José ergue-se de uma sucessão maior e injusta de quedas e vantagens supremas em virtude da graça de Deus. A vida de José é como a nossa, é vivida em meio a grandes riscos, humilhações, mas a graça soberana de Deus exalta o seu povo. Nós vemos submissão. Deus controla na sua soberania a história de José. E José é fiel à soberania de Deus. Ele confia toda a sua vida à direção de Deus, ao projeto de Deus, ao plano de Deus. José é um fiel representante de Israel. Deus é fiel e José é fiel. Este é o modelo melhor de relação com Deus. É verdade que a Bíblia fala que, ainda que sejamos fiéis, Deus é fiel. Mas o modelo melhor é: Deus é fiel e sejamos fiéis. José não tira vantagem de sua superioridade para lesar o seu Senhor. Ele é temente a Deus. Ele tem a lei de Deus em seu coração. Exaltação
e humilhação. Humilhação e exaltação são tipológicas. O povo de Israel é recebido com honras no Egito e depois é feito escravo no Egito por 400 anos. Mas Deus o exalta de novo, trazendo libertação pela vida de Moisés. Exaltação e humilhação, exaltação também prefigura a carreira de Jesus. Ele, o Senhor da glória, o Deus da glória, deixa a sua glória e se humilha, veio a este mundo, se humilhou até a morte de cruz, depois é exaltado na glória ao lado de Deus, à destra de Deus Pai. Exaltação, humilhação e exaltação é também a nossa carreira cristã. Nossa segurança é que Deus controla toda a história. Com respeito ao Messias, nós podemos aprender que Jesus, como José, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele, como José, enfrentou várias investidas de Satanás. No deserto, por exemplo, ele marcou o princípio que norteou também a sua vida, tal como na vida de José, que era: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando ele veio ao mundo, o Deus homem, Deus não era apenas com ele, Deus é ele, Jesus é Deus. Mas como a mulher de Potifar o acusou injustamente, lançando na prisão, homens ímpios, líderes religiosos, queriam acabar com aquele homem que é sem pecado, o homem perfeito, aquilo que nós deveríamos de ser desde o princípio. Esses homens, esses líderes, lançaram Jesus da prisão, trataram injustamente com Jesus, pegaram o seu manto, rasgaram e dividiram as suas vestes entre si. Deus o Pai permitiu que o Deus o Filho fosse falsamente acusado na cruz. O Pai tratou o Filho como rejeitado, como acusado, condenado, aquele que não fizera nada senão amar a Deus. Experimentou as agonias do inferno, experimentou as cadeias infernais, sozinho na escuridão, abandonado pelo Pai. Mas o Pai não estava com o Filho, Jesus, naquele momento, de tal maneira que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sofreu aquela separação, aquele abandono de Deus, para que nós pudéssemos ter Deus conosco, para que Deus fosse conosco, tal como foi com José. Ali Jesus pagou a nossa dívida, que nos separava de Deus, que nos fazia solitários de Deus. Ele pegou o nosso pecado e levou sobre si, de tal forma que agora nós podemos ter paz com Deus, de tal forma que agora nós podemos ser amigos de Deus, de tal forma que agora nós podemos enfrentar a tentação e vencê-las. Devemos lembrar sempre disso. Quando a tentação bater em nossa porta, devemos ser fiéis, como Jesus foi fiel, como José foi fiel. Mas se cairmos, devemos lembrar que Deus ainda é fiel. E Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus foi derramado, precioso, para nos perdoar o pecado. Deus está conosco e nunca nos abandonará, mesmo quando pecarmos. Nós podemos receber o seu perdão, mas podemos usufruir de um poder maior, de sua presença, de um poder que vem do sacrifício e da ressurreição de Jesus para vencermos o pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Seja conosco na hora da tentação. Livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço mais uma vez. Assim nós encerramos nossa transmissão.